próximo assunto, seleção brasileira. Vai. Ó, próximo assunto, seleção brasileira. Tá vendo? Aliás, vocês acreditam nessas coisas de energia e tudo mais, esses algoritmos malucos de internet? Eu fui puxar aqui sem querer a escalação no Brasil, e aí abri aqui o aplicativo para ver isso. Gente, olha que maluquice. A gente tava falando o quê? Da Portuguesa. Sim. Olha o que apareceu aqui pra mim. A final de 96 logo de cara. Nossa, ó, porque Juro a gente falou... por Deus, cara. Juro por Deus. A gente Juro fala por Deus. de Portuguesa e Nós Grêmio, né? estamos sendo Olha sempre que loucura, observados. cara. Ó, Olha que passando. loucura, gente. Olha que maluquice isso. Não, mas isso aí, a gente está sendo observado. tem Cara, doutor. isso é Você fala, o celular ouve e põe. assustador. Tem gente que fala do você frio até demais, né? Assustador. Exato. Mas é isso, olha lá. A gente tem aqui, teve o jogo do Brasil hoje, 8 horas da manhã, lá na Coreia do Sul, 5-0. Cara, valeu a pena ter acordado cedo. Valeu. Eu pensei assim, pô, acordar pra ver seleção brasileira, que dureza, mas sou obrigado porque eu vou estar no programa, eu tenho que trabalhar, né? o mínimo, né? Então, profissionalmente, é o mínimo que a gente pode fazer. Mas, cara, deu gosto de ver, mesmo que a Coreia pareça que... Acordou ontem pra... Não, e ela parece ser formada Mas não é um time bom a Coreia do Sul. robôs sem cintura, né? Tá pra Copa, né? Tá na Copa, tá classificado. Mas o Brasil fez o que quis, cara. Fez. Aliás, Mas você sabe o que eu achei legal? Só contextualizando, Loebelin, 2 de Estevão, 2 de Rodrigo e de Vinícius Júnior, esse tridente aí de ataque, né, que teve também o Matheus Cunha ali armando, foi bastante elogiado depois pela imprensa europeia, né? E, aliás, Dá pra sonhar já, o Loebelin? Não, e aliás, um resultado parecido, né, com as oitavas da Copa 2022, que a gente eliminou justamente a Coreia do Sul por 4-1, né? Diga, Loebelin. Não, eu vi uma coisa pós-jogo que me chamou muita atenção, né? A diferença de você ter um treinador grande. Quando você via Dorival na seleção, Diniz na seleção, quem cobria esses jogos, até a eliminatória, era a imprensa brasileira. De vez em quando, uma parte de imprensa sul-americana, o Ancelotti é muito grande. A quantidade de repórteres europeus cobrindo um amistoso do Brasil e na coletiva do cara, sabe? Ele é muito grande. Ele muda completamente. E outra... O moleque, o Estevão, a torcida, não só coreana, asiática, adora o garoto. Estão transformando ele no grande ídolo dessa geração. E tem que ter um cara grande para não deixar Vini Júnior de narizinho virado, para não deixar Rodrigo de narizinho virado. E aí nós temos no banco. Então, é muito diferente você ter um treinador grande. Eu vejo isso, eu vi isso na coletiva. Fiquei impressionado com a imprensa europeia num jogo desse que você falou, é Coreia, é um amistoso, mas ele é muito grande, gente. E um cara que conhece boa parte desses jogadores, né? Principalmente os que você falou aí, que não dá pra deixar com o narizinho virado. O Rodrigo, o Vinícius Júnior, que ele já comandou aí no Real Madrid. Mas o momento é do Estevão, né, gente? Nossa! O Estevão que já tá fazendo gol decisivo contra Liverpool e agora, mais uma vez, diante da seleção brasileira. Ele tinha marcado contra o Chile já, né, Alemão? Onde o Brasil do Ancelotti usou mais ou menos essa mesma escalação que eu sei que o Facim vai detalhar pra gente já, né? Esse 4-2-4 aí com variações de 4-3-3. E o Estevão já tinha deixado dele e hoje deixa mais 2. E só lembrando, o Brasil pega o Japão na semana que vem. Depois, em novembro, tem amistosos contra time africano e no ano que vem, amistoso contra europeu. E é isso que eu queria saber do Facincani. Precisa fazer, né, Facinca, amistoso com o europeu, né? Porque nas últimas Copas que o Brasil caiu, sempre para o europeu. Não, você precisa estar sempre alinhado e medir forças, né? Até para você colocar em prática o seu real entrosamento contra aqueles que vão brigar pelo título da Copa. O confronto direto é muito importante para entender em qual nível que está sendo feito nesse momento o trabalho de reformulação da seleção brasileira. Lógico que é bacana você ter o ritmo de jogo contra adversários menores, mas o ritmo de competição você vai pegar com adversários maiores, né? E o que importa numa Copa do Mundo é você ter o ritmo de competição. E evidentemente que recentemente com essas inserções, né, com esse inchaço do calendário europeu, com a Nations, com ampliação da própria eliminatória europeia, da eliminatória da Euro, que para mim eu acho que poderia ser feita de uma outra forma, enfim, isso acabou afastando, né, as seleções do resto do mundo desse contato global em que também é necessário. Não é só o cara jogar na Europa e estar ao lado dos principais jogadores das seleções europeias, né? O cara tem que jogar contra esses caras para que aí sim o real entrosamento e a evolução do futebol
se dê da melhor maneira possível. É isso. Ana, você viu o jogo? O que você achou? Dá para sonhar já com o Hexa? Olha, duas coisas que eu queria pontuar aqui. Primeiro, em relação à Coreia, eu que acompanho um pouco o som, assim, ele era o único jogador ali que poderia fazer alguma coisa. E ficou ali esperando para ver se aconteceria algum lançamento para ele, né? O cara tem 8 gols ali na Major League Soccer, né? E acabou de chegar. Outro dia veio como ídolo lá do Tottenham. E fez uma parceria incrível ali no time dele, no Los Angeles, né? Tá na lei. E já com 8 gols, 9, acho que várias assistências. Ele era o cara ali, o cracaço e o único, né? Só que não poderia resolver a história sozinha. E aí eles, numa linha de 5, levaram mesmo essa sacolada, né? Com a linha de 5. Em relação ao Estevão, concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que como é importante esse amadurecimento, né? Se a gente fizer esse comparativo com a saída do Endrick, por exemplo, do Palmeiras, né? Que acho que todo mundo acaba pensando nisso. Claro que eu acho que o Endrick não teve tantas oportunidades, tantos minutos, por causa das lesões, por causa de uma série de coisas, né? Eu acho, por exemplo, lá na Libertadores de contra o Boca, 23. eu acho que 23, né? Ele Ali, não tem por entrada, exemplo, exatamente. Mas eu acho que duas coisas foram importantes para o que está acontecendo com o Estevão na Premier League. Esse final da Copa do Mundo de Clubes para o Chelsea. Aliás, ninguém dava nada para o Chelsea em relação aos outros times, né? Sim. Da Copa do Mundo de Clubes. Surpreendeu, E aí, né? surpreendeu. Veio o João Pedro, que também cresceu, ficou gigante no final. E ali casou perfeito os dois, com o Palmer também. Então, já teve um outro crescimento. O Estevão foi com sem um peso, que é o peso que ele tinha no Palmeiras ali, de muitas vezes carregar tudo sozinho, ele foi sem esse peso. E a lesão do Palmer abriu espaço para ele também agora lá, né? Para ficar mais fácil até dele ter oportunidade. É isso que a Lelê falou. E aí ele chegou na seleção brasileira hoje com um outro target. Hoje ele está jogando ali de igual para igual com esses caras, tão grande quanto. O que não seria numa convocação anterior, acho que até independente do Ancelotti, mas ele não seria visto como está sendo visto hoje. E em relação ao Ancelotti, assim, não tem nem o que dizer. Assim, hoje foi o jogo que não prometeu nada e entregou tudo. Gestão, tudo. né? Ninguém esperava. Agora, Alex Miller, você falou que deu gosto de ver a seleção. Você acha que ainda dá tempo para testes? Hoje estreou o Paulo Henrique, né? O lateral direito. Jogou bem. Mas você acha que ainda dá para fazer teste ou tem que já fechar o grupo? Não, precisa ainda, porque eu acho que tem algumas posições que não estão definidas. Precisa testar o Hugo. As laterais, por exemplo, são laterais que... As duas laterais, para mim, não tem um cara assim, esse cara ganhou agora. É o titular absoluto. Já é o titular, não precisa mais testar ninguém. Já temos um lateral direito, já temos um lateral esquerdo. Acho que as duas... E os que jogaram hoje jogaram bem, estão tentando aproveitar, vai chegar na hora H e o Ancelotti vai escolher um. Mas eu acho que até a Copa do Mundo a gente não vai ter uma unanimidade nas duas posições, nem na lateral direita, nem na esquerda. Acho que a zaga tem belas alternativas. A gente não Militão, precisa, ele estreou com o Eu acho que a gente não agora. precisa ficar preocupado com o zagueiro. Qualquer um que jogar ali desses que estão sendo chamados está ótimo, né? Eu tento sempre pensar pelo lado positivo. Eu sou um otimista por natureza, então eu não gosto de ficar só pensando só nas coisas ruins, no lado ruim. Eu torço pro Brasil. Eu gosto de ver a seleção brasileira, mesmo não gostando de ver a seleção brasileira no sentido de exibição, porque ela vem nos decepcionando já há muito tempo, mas eu torço pro Brasil. Então, é assim, o goleiro... Agora, um ponto positivo, Alex, é que o meio de campo, pelo menos, eu acho que se consolidou agora com o Casimiro voltando a jogar bem. Casimiro joga muito, né, cara? E Joga com o muito. Guimarães, Joga né? muito, Porque eu joga acho que na última Copa do Mundo e essa transição toda que a gente teve, né, também com os últimos técnicos, o meio de campo vinha sendo um problema. E eram ambos, né? O Bruno tentando entrar no meio campo que não tinha unanimidade, né? Porque o Tite tinha outras ideias. O Bruno tinha feito uma boa Copa em 22 no pouco que entrou, depois acabou tomando essa vaga titular e agora me parece que a dupla ideal que era para 2022 está sendo retomada para 26. O engraçado é que pelo jogo de... Desculpa, Labrinho. Imagina, por favor. Pelo jogo de hoje, aí acaba que é natural, não tem jeito. Por mais que para muita gente seja chato às vezes a gente falar sobre isso, mas aí eu fico pensando, caramba, beleza.
o Neymar vai entrar nesse time. Hein? Tem que entrar, né? Querendo ou não, É. gostem dele ou não, reclamem dele ou não, esteja lesionado ou não, se ele tiver com meia coxa, ele vai ser convocado e ele vai jogar. Ó, nesse time Aí de hoje, hoje, então, talvez no lugar do Matheus Cunha. Matheus Cunha, tá? Acho que é isso. Aí o Rafinha, que não jogou. Puto, Rafinha. E o Rafinha? Como é que vai fazer? O Rodrigo arrebentou. Vinícius Júnior é o titular. O Estevão, que a gente está exaltando aqui, não pode Só sair. crescendo. Vamos pedir pra FIFA, já que a FIFA está ampliando tantas coisas, vamos jogar com 12. Porque não. Sério, Não, vai o fazer o quê? Ancelotti só falta falar o seguinte, né? Que é o Casemiro mais 10. Sim, Porque toda a entrevista dele, eu acho também. ele valoriza Casemiro o era o Casemiro. pilar dele no Real Madrid. Mas eu acho. Já é um jogador, já é uma vaga menos. Não, aí você esquece. Né? Agora, eu acho que tem que testar o Hugo. Porque você fica Mas levando... vai testar contra o Souza. Japão. Ah, vai jogar. Então, vamos ver se vai jogar. Porque Ah, também eu podia acho- Não, ser ele já esse falou jogo. que vai. Eu fiquei com dó do Bento, que não foi testado. Ele assistiu ao jogo sem pagar ingresso. Então, mas eu acho que tem que... Mesmo assim, a gente viu o Benfica jogando com a Não, o Hugo seleção. vai jogar o Ancelotti já anunciou isso Vamos ver. semana passada. Vamos ver. E o Japão, acho que talvez um pouco mais complicado, né? Já Eu fazendo acho que ele vai esse ser programa. time é melhor. mais exigido. É mais exigido, né? Então é isso. Eu Mas fiquei alguém feliz de ver. quer completar alguma coisa de seleção Dá brasileira? pra ainda falar bastante coisa se a gente quiser. A gente pode olhar, por exemplo, o banco hoje, não entrou o Luiz Henrique, que pra mim, desse ataque do Brasil, era o jogador que vinha com mais regularidade. E que entrando e mudando o jogo ou Entrando e decidindo o mudando jogo. o jogo. Ele não entrou hoje. Que não precisou mudar o jogo hoje. Mas né? concordo com o Rafinha. Então ele ficou no Claro, banco. O Rafinha é titular desse time. Ó, o juiz não deu acréscimo, viu? Depois dos 45. Nossa, você não vai deu reclamar? Amistoso pode. Você tá ficando... Ó, quem trabalha na política sou eu, não é você não. Você tá não sendo sabe, político. Você não sabe qual é essa briga aqui. Eu vou explicar pra quem não sabe. Rapidinho, sem atrapalhar o programa. Eu fico revoltado e indignado num campeonato de pontos corridos, seja qual for o campeonato, quando um árbitro, por pena de um time, termina o jogo aos 45 sem dar acréscimo, porque tá 4-0, 5-0. O jogo tá definido, né, acabou. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, que num campeonato de pontos corridos, qualquer detalhe pode ser importante nos critérios de desempate. Como já aconteceu e como Como tantas já zebras que aconteceu. acontecem aí no Eu Campeonato fiquei Brasileiro louco nesse segundo Eu turno. fiquei indignado com o Rafael Claus num jogo Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, quando tava 5-0 pro Palmeiras, e ele acabou o jogo sem dar acréscimo, e o Palmeiras podendo fazer mais gol. Primeiro, ia entrar pra história com uma grande goleada, mais do que já foi. E se acabasse o Campeonato Palmeiras em primeiro, em segundo, em terceiro, ou por uma vaga em Libertadores, ou para não cair pra segunda divisão, e o saldo de gols definisse? O problema todo é o tal do si. Não. O si que mata a sua teoria. que, Não, por não exemplo, tem nada de si. meu. tem. Vasco e Bom senso. Santos e Vasco não tinham o que fazer ali, né? Aí Então, tudo bem, já não tinha o que 45. fazer. O árbitro recebe, eu te falei, recebe a instrução de ter bom senso Então quem instrui é tonto. em resultados definidos. Só isso. Quem instrui é tonto. Não, assim, não é justo. eu achei legal testar o Carlos Augusto por causa do momento que vive na Internazionale. É importante, porque é um jogador que tem revezado ali com o Di Marco, então é uma nova válvula, até para entender como vai funcionar um ala em relação a algumas mudanças táticas que o Brasil pode ter de variação do jogo. Para mim é injustificável duas convocações do André e do João Gomes. Eles fazem uma Premier League péssima, o Wolverhampton faz uma Premier League tenebrosa, com o técnico que o Micheletti sempre defende, que eu não entendo por que ele defende tanto o Vitor Pereira. Não, ele é apaixonado pelo Vitor Pereira. Você fala que o Micheletti é Vitor Pereira porque tem que voltar pro Corinthians, porque que droga que ele saiu do Corinthians. Ah, mas o Micheletti ama o Vitor Pereira, não sei como, mas enfim. E aí o André e o João Gomes estão nesse comando do Wolverhampton, então são duas convocações que o momento dos caras não é bom. Aí você podia, por exemplo, já que tem se observado pro Zenit, não é convocar o Gerson que está machucado, mas por que não tentar o Wendel? Que é um cara que tentou bater aqui no Brasil, agora no Botafogo, que a gente explicou ontem no caso do Gerson que tava para ir embora, o Zenit contrata o Gerson para a vaga do Wendel, o Wendel não é vendido, fica o Wendel, tá jogando pra caramba, meteu o Gerson no banco, o Gerson machucou, enfim. Então assim, sabe, alguns outros testes que aí que o Alex fala, eu acho que podem ser feitos porque alguns jogadores são mais do mesmo. João Gomes, mais do mesmo. André, mais do mesmo. Joelinton, e isso é uma aberração. Ah, mas o Newcastle... Gente, o Joelinton, desculpa, o Bruno Guimarães é mais jogador que ele. Eu acho que até o Bruno Guimarães está num clube menor do que o futebol dele pode produzir. Sair agora. Ó, o GC lá, o pessoal trocou ali, mas tinha um GC pra você, Facinca. Qual? Olha lá. Facinca quer VP no lugar de Abel? Não, isso é o Micheletti que fica com esse tipo de loucura. fazendo graça. É lógico que não. O Micheletti fica tomando água ras logo cedo e aí ele vem comandar o programa. Mas enfim,
A questão toda é que alguns nomes de seleção, de fato, são nomes que não têm esse perfil. O Joelinton, para mim, não é perfil de seleção. O próprio André, o João Gomes. Então, você pode buscar outras alternativas que poderiam ser testadas. Lógico que a gente tem que entender que ele está tentando formar a tal da base, a estrutura, a espinha dorsal. E aí você pega esse amistoso para cacetar adversário menor, justamente para dar esse ritmo de jogo. E tem que fazer isso também, que tem gente criticando aí, Coreia, tem que pegar. O time pequeno tem que apanhar do grande. É o normal do futebol. Vai fazer o quê? Lógico. Mas eu acho que nomes poderiam ser mais vistos em vez de ficar somente preso no banco de reservas. Se você olha assim, ó, por exemplo, o Luiz Henrique ficou no banco. Esse cara tem que pelo menos entrar em algum jogo do Brasil. Ele é obrigatório participar de minutagem de jogos do Brasil, não importa se é contra a Coreia, com o Japão, com a França, com a Alemanha. Em algum momento ele tem que jogar porque ele é muito bom de bola. Ele é um outro jogador diferente, como, sei lá, pode estar surgindo o Estevão, como deveria ser o Vinícius Júnior, como o Rodrigo, etc e tal, entendeu? O Martinelli, pelo momento que vive na Premier League, é outro cara que o Brasil fez 2, 3 contra a Coreia, abre, coloca o Luiz Henrique, o Martinelli, que é um cara que tá arrebentando no Arsenal. Então, assim, eu acho que às vezes o Ancelotti na seleção, isso é um pensamento muito no Real Madrid, né? Ele muda muito pouco o time, usa muito pouco o banco de reservas para poder entender minutagens que podem ser importantes justamente nesses jogos. E para essas vagas no meio que você falou, né? Eu faço assim com André, Joelinton, tem Andrés Pereira, que poderia ser chamado. Sim. O próprio Marcos Antônio de São Paulo, que devem estar em umas próximas convocações, quem sabe já na... Por exemplo, aí que tá, Alemão, a gente fala em bom senso, né? É claro que data FIFA, eu não posso aqui ser o clubista de falar, não pode convocar nenhum jogador do Palmeiras. Óbvio que não, data FIFA obrigado e acabou. Eu acho que o errado é quando você, no meio da data FIFA, como fez o Ancelotti, pega o Andreas Pereira, que acabou de pisar no Brasil, leva o cara pra altitude de 5 mil metros em Elarto, e o cara não entra em campo. Então pra que você levou o cara? Deixa o cara aqui. Se levar no começo, tudo bem. Mas, nesse caso, o que acontece? O Palmeiras joga contra o Bragantino no meio de semana, o Gustavo Gomes já tá fora, os caras vão pra Ásia. Ok, a logística é completamente desfavorável, mas ainda assim, eu não poderia vir aqui, se eu importa, dizer que em data FIFA não se convoca jogador. Claro. Mas se você pensar pelo bom senso, por que eu vou levar o Andrés Pereira, que é um cara que tem muito mais propensão, que eu já conheço, que eu sei o quão diferente ele é, e talvez para a Copa do Mundo esteja semi-garantido, com esse jogo, com uma reta final de Brasileiro, de Libertadores envolvido daqui a pouquinho, sendo que eu poderia levar o Marcos Antônio, que tudo bem, o São Paulo tem as ambições dele, mas o São Paulo não disputa mais título. Não, né? tá tentando a Libertadores do ano que A vem. Libertadores já não tá fora. Desse ano já tá fora. Copa do Brasil já tá fora. O São Paulo brasileiro vai ficar naquele meio de tabela que todo mundo sabe. É melhor você levar o Marcos Antônio, que tem menos rodagem que o Andrés Pereira com o Ancelotti com seleção, e com essa logística que, tudo bem, vai desfalcar o São Paulo, é chato? Claro que é chato. Porém, o São Paulo não tem obrigatoriedades, pesos de disputas, que um desfalque faria algo ser mais pesado para aquele momento da equipe em relação ao Palmeiras. Eu pensaria, Mas então o Marcos Antônio seria legal você levar. Aí eu vou entrar usando a mesma teoria do Alex em relação ao gol nos acréscimos. O São Paulo não pode estar brigando por título, mas o São Paulo pode estar brigando por Libertadores. Claro, pode. Eu concordo. Então, assim, se a gente for Não. entrar num lado que um está brigando pelo título e o outro está brigando lá embaixo, eu acho que tem que ser a mesma eu acho linha. que o São Paulo, eu acho que é a mesma régua, Facinho. Ok, é que eu acho que se você, dentro de uma data FIFA, se você usar de um bom senso, o São Paulo, dentro da pontuação que ele está muito mais propenso a conquistar o resultado dele, a se arriscar menos do que, por exemplo, quem está brigando por um título. Entendeu? Eu acho que o São Paulo vai para a Libertadores ano que vem. Porque você pegar a data FIFA, por exemplo, desse jogo do Palmeiras com o Juventude, tá? Se fosse Palmeiras e Juventude... Eu acho bizarro jogar em data FIFA, tá? Ou joga todo mundo que precisa ter atrasado, ou não joga. Aliás, só um parênteses. Santos e Palmeiras, que era o outro jogo. Novembro, né? Adiado 15 de novembro, no meio da data FIFA, num sábado, 9 da noite. Então, o que eu acho... Na Vila Belmiro. Eu acho o seguinte, né? Não, Quando horário você... horroroso. Aí, data FIFA. Então, E o Flamengo joga nessa data FIFA também contra o Sport. Se você tem um Palmeiras e Juventude, o Palmeiras completo, a odd era 0,00001 de vitória do Palmeiras. Todo mundo ia cravar. Agora, amanhã, com 10... Jogo perigoso. 10 reservas... É jogo pra tomar cuidado. Isso, A Juventude tentando se salvar, isso, né? então assim, Jogo arriscadíssimo. o que eu acho que é, por exemplo, agora, já o Sport tá vendendo o mando dele contra o Flamengo.
Porque o Flamengo vai ter muita torcida na Arena é que Recife. vendeu, mudou o local do jogo pra Arena Não, vendeu Pernambuco. 3 milhões de reais? Ué, como é que você não É que vendeu? é pra capital, pro mesmo lugar. Mas vendeu por 3 milhões. Seu estádio é uma coisa... Eu sei. Não, saiu de menos. Não, eu vou esconder em Mas o você. Flamengo ganha em qualquer lugar do Então, esporte. não é isso, gente. Estou dizendo o seguinte: chega um momento do campeonato, mas é você errado. tem em cima do que. É exatamente isso. errado, o que falou o Facincani, você tem equipes brigando por título, você tem equipes brigando por colocações em competições internacionais, você tem equipe brigando por rebaixamento. E tem equipe que já está rebaixada, porque o esporte já está rebaixado. quer ganhar dinheiro. Isso. E aí começa a vender mano, vender mano. mas- A CBF fica na dela, na data FIFA. Esses clubes que investem mais, tem 10 desfalques, 8 desfalques, 6 desfalques. Que é bizarro. E você começa a mexer na classificação do campeonato. E lógico que mexe. Claro que mexe. Então, assim, é o que eu tô falando pra você, completo, Palmeiras e Juventude não cabe na mesma frase. E amanhã eu tô com o Alex. Você cravar que o Palmeiras já venceu, porque é o Juventude Caramba! amanhã. Calma que a gente vai entrar nesse jogo. for né? 1 a 0, A gente vai entrar. Já Se for 1 a 0, tá Não, não, porque a seleção acaba atrapalhando. Lógico que Não, atrapalha. eu também falta acho que, como o Facinho falou, é um absurdo, né, você colocar os jogos na data FIFA. Só que esse ano, né, especificamente, acho que foi um ano atípico, né, Facinho? Porque teve o Mundial de Clubes e por isso, tanto o Palmeiras Você quanto o sabe Flamengo, quando que isso pode Botafogo... voltar ao normal? Pela conta? Em 2031. Você sabia? Não, depende O ano das que vem datas Copa. Ano que agora. vem é É que a complicado. Vamos Copa lá. Feminina que Vamos estão lá. falando Ano que vai vem, parar. 26 Copa Também. masculina. 27 Copa feminina. Feminina. 28, tá? É o novo, tem o Mundial. Não. Não, é 29. 29. 29. 28 provavelmente pode ter uma Copa América. Entre 28 e 29, tá? 29 Mundial de Clubes. 30, Copa do 2030 Copa do Mundo. 2031 em aberto. São as nuances do Mas calendário aí brasileiro. né? as outras a gente já se programou, a gente sempre o que a Lelê tinha, quis né? dizer o Mundial que- de Clubes é que no foi Mundial de um Clubes Sim, os times plano. pararam. interfere, mas, né? Alguns times ficaram com jogos Foram no só mesmo alguns, Mundial. Agora, em Copa do Mundo, todos vão parar Exato. ao mesmo tempo. Não, você novamente prejudica quem investe mais. Novamente você prejudica quem tem melhor planejamento. Porque aqui no Brasil, se as coisas forem feitas mais ou menos e ficar em 10º lugar, eu sofro menos do que o clube que investe, do que o clube que vai buscar títulos maiores. Se sofre mais.